Então, galera, conforme combinado, falaremos hoje sobre os modelos atômicos, a sua evolução, as características mais importantes a se saber sobre a distribuição eletrônica de Linus Pauling, sobre os saltos energéticos, né? E sobre como a gente deve fazer para que seja representado um elemento químico, ok? Então, não perca essas dicas, bons estudos e sucesso na vida. Bora! Bom, pessoal, saudações torres místicas a todos. Então vamos agora para o que interessa, que é a aprendizagem, né? Quando se estuda os modelos atômicos, ou seja, de que forma que o átomo começa a ser representado, é claro que existiram vários, né, cientistas que tentaram enunciar modelos, né, para representar o átomo. É claro que o avanço das tecnologias puderam trazer ferramentas que auxiliassem, né, esses cientistas com a colaboração de seus modelos. Então, dentre todos que estudaram, alguns se destacaram, né, como o modelo da bola de bilhares de John Dalton em 1803, onde ele dizia que a matéria era feita de esferas rígidas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis, que ele apelidou de átomos, né, que vem de uma definição de uma letra grega, de um nome grego. Depois de alguns anos, J.J. Thomson aparece com seu modelo de pudim de passas, onde ele corrobora, né, ele aceita o modelo de Dalton, né, concorda com essa esfera rígida, maciça, indivisível, indestrutível, porém ele consegue determinar a natureza elétrica da matéria, ou seja, ele consegue determinar que os corpos, a matéria é feita de carga elétrica. Então seria como se fosse um pudim de passas, por isso esse apelido, onde você tem uma massa de prótons, que foi definida como carga positiva, circundada, né, aqui como se fossem uvas passas no pudim, que seriam os elétrons de carga negativa. O tempo passa e aí Ernest Rutherford consegue mostrar, através de seus experimentos, que na verdade esse átomo ele possui um núcleo muito denso, mas de volume muito pequeno, onde ele concentra os prótons e os nêutrons, e uma eletrosfera, que é uma região muito vazia, de muito pouca massa, que está contido os elétrons. No modelo de Ernest Rutherford, ele conseguiu determinar que existia esse núcleo, ou seja, essa presença de uma massa, né, de prótons e nêutrons, e uma eletrosfera que determinava o tamanho, o volume do átomo, onde continha os elétrons de carga negativa, através do experimento das lâmpadas de ouro. Já no conhecimento da radioatividade, ele bombardeou partículas alfa, que são partículas de carga positiva, numa lâmina de ouro. Então, se o modelo de Dalton e de Thomson fosse verdade, como a matéria é indivisível, nós não teríamos aqui regiões vazias. Mas o que ele conseguiu mostrar com esse experimento dele? Que a grande maioria das partículas alfa de carga positiva que chegavam até essa lâmina de ouro, elas passavam praticamente sem sofrer desvio. Muito poucas passavam sofrendo um pequeno desvio e muito poucas ainda batiam e retornavam. Tá, o que ele conseguiu provar? Olha, se a maioria das partículas radioativas alfa passam sem sofrer desvio, nós automaticamente temos muitos espaços vazios. Quando há um pequeno contato com esse núcleo e há esse desvio, e também quando a partícula bate de frente com esse núcleo feito de prótons e nêutrons, como a partícula alfa é positiva e o núcleo de um átomo também é positivo, há uma repulsão eletrostática. Então, automaticamente, essa partícula ela retornava. Então, com isso, ficou fácil de provar que o átomo ele tem um núcleo muito denso e muito pequeno e uma região muito vazia, onde contém os elétrons, que é a eletrosfera. Ok, mas Ernest Rutherford, como a evolução do modelo atômico é interessante. Nós temos aqui o primeiro modelo atômico com explicação técnica, né, científica de Dalton em 1803. Passam-se quase 100 anos para que um novo modelo atômico, com apenas, né, a adição da presença de prótons e elétrons nessa partícula, seja elucidado por Thomson. De Thomson para Ernest Rutherford, nós já temos apenas um prazo aqui de uns 14 anos. E, incrivelmente, para Rutherford, o novo modelo atômico, que é o de Bohr, foram apenas 2 anos. Na verdade, o modelo atômico de Bohr deveria ser chamado de modelo atômico de Rutherford-Bohr, porque os dois trabalharam juntos nesse modelo.
qual foi a característica nova do modelo atômico, segundo Bohr, acompanhado de Rutherford? A eletrosfera não era uma região onde os elétrons circundavam de qualquer maneira. Existiam portas de energia, ou seja, os elétrons eles não assumem qualquer valor de energia nesse giro em torno do núcleo. Essa energia ela é quantizada, ela é quantificada. Então, cada camada ela possui uma quantidade de energia. A questão é que nos seus enunciados, Bohr dizia que se um elétron está girando em uma determinada camada, a energia desse elétron, se ele não ganha nem perde energia, essa energia se torna constante. Caso ele ganhe alguma quantidade de energia do meio externo, ele vai saltar para uma camada mais externa e quando retornar, vai retornar liberando essa energia na forma de luz. Bom, como seria isso e como é que eu aplico isso no nosso cotidiano? Então eu tenho aqui uma determinada eletrosfera, uma camada da eletrosfera, são 7 camadas, né? K, L, M, N, O, P e Q, e segundo Bohr, quanto mais externa fosse a camada que esse elétron se encontra, maior seria a energia desse elétron. Então, por exemplo, esse elétron que está nessa terceira camada aqui, ele teria, segundo Bohr, mais energia que esse elétron da camada inferior, que teria mais energia que esse elétron da camada mais inferior. Bom, é claro que hoje a gente sabe que o modelo de Bohr ele só é bom, né, só explica com nitidez para o átomo de hidrogênio. Por quê? Porque no átomo de hidrogênio eu tenho apenas um próton no núcleo e um elétron na eletrosfera. Então, qualquer variação de energia, qualquer estudo energético, sempre vai estar acontecendo em direção entre um próton e um elétron. Caso eu tivesse 2 elétrons e 2 prótons, haveria interação entre elétrons, entre próton e elétron, e aí o modelo de Bohr não consegue ser muito específico. Bom, vamos então, porque é mais importante do modelo atômico de Bohr, acompanhado de Rutherford. Eu tenho um elétron que está girando uma camada e de repente ele ganha energia do meio externo. Essa energia pode ser na forma de energia elétrica, pode ser na forma de uma explosão, pode ser na forma de alimentação, no caso um vagalume. Então esse elétron ele ganha energia. Quando ele ganha energia, não tem como ele ficar na camada que ele se encontra, ele tem que ir para uma camada mais externa. Ao ir para a camada mais externa, esse elétron ele vai retornar para a sua camada de origem. Olha, mas para saltar para uma camada mais externa, ele ganhou energia, para retornar para essa camada, ele precisa perder essa energia. E aí vem a questão química fantástica. Ele sempre perde essa energia na forma de luz. Então, esse fenômeno do salto energético, né? O elétron ganha energia, salta para a camada mais externa e retorna, liberando essa energia na forma de luz, é que explica, por exemplo, as várias tonalidades, né? As várias colorações, cores de um fogo de artifício. Então eu tenho ele vermelho, azul, amarelo, branco. Por que isso? Porque a pólvora, o foguete é feito de pólvora, né? O fogo de artifício é feito de pólvora. Então eu teria que escolher da mesma cor. Porém, são adicionados na indústria íons metálicos, né, principalmente, que ao seus elétrons sofrerem esse salto de energia, liberam uma determinada cor, né? O sódio, por exemplo, a cor amarela, o magnésio, a cor branca, e assim sucessivamente, fósforo vermelho. Então, a montagem de fogos de artifício na indústria, para que sejam liberadas cores diferentes, eu posso fazer, por exemplo, esse festival pirotécnico, ela é baseada exatamente no salto energético. As pulseirinhas de stick também, né, através de energia liberada na forma de reações químicas, aí é claro que a indústria vai mandar para cada cor, também é esse fenômeno, ou seja, o salto de energia. O elétron está numa camada mais interna, ganha energia do meio externo e ao retornar libera essa energia na forma de luz. Agora, só muito cuidado, pessoal, nem tudo que produz luz, cores, vem de um fenômeno do salto energético. Por exemplo, a combustão da parafina de uma vela, ela libera cor, libera luz. Porém, aquilo é uma combustão, é uma reação química e não um salto energético, ok? Eu acredito que dos modelos atômicos eu tenho aqui uma parte de memorização sobre o que cada cientista falou e sobre os aspectos principais desse cada tipo de modelo, né? Mas eu acho que o mais importante é conhecer o motivo de que essa eletrosfera
ela é uma região de espaço muito vazio, é a maior parte do átomo, baseado no modelo atômico de Rutherford, né, na emissão de partículas alfa, e também no modelo do salto energético. Agora, e esse átomo? Como é que eu vou representar esse átomo, né? Nós, seres humanos, somos representados pela aparência, pelo CPF, enfim. E o átomo, o elemento químico, sempre é representado por um símbolo, que é a primeira letra maiúscula. Caso tenha mais de uma letra, como é o caso aqui do N, essa segunda letra tem que ser minúscula. Em cima, a informação é o número de massa. O que é o número de massa? É exatamente a soma do número de prótons e nêutrons que se encontram no núcleo de um átomo. E embaixo, o número atômico, que é o número de prótons, que é a principal informação de um elemento químico. Então, se eu quero reconhecer um elemento químico, a informação que eu preciso é do número atômico, ou seja, o número de prótons que se encontra no núcleo desse átomo. Caso eu vá comparar dois átomos quaisquer e eles apresentem o mesmo número de nêutrons, é fácil eu descobrir o número de nêutrons. Existe uma formulazinha, né, que usam, que explicam que é que o número de massa que contém no núcleo de um átomo é igual ao número atômico desse átomo, mais o número de nêutrons. Porém, não há necessidade disso. Se eu tenho aqui a representação do elemento químico, que vem o número de massa e o número atômico, basta eu diminuir aqui, eu tenho o número de nêutrons. Então, quando eu pego esses dois elementos, ó, eu vejo que 4 menos 2 aqui são 2 e 3 menos 1 também são 2. Então, esses dois elementos químicos, apesar de serem diferentes, eles têm uma característica comum, eles têm o mesmo número de nêutrons no núcleo. Então, automaticamente, eles são isótonos. E como é fácil lembrar o que são isótonos? Isótonos apresenta no nome o N de nêutrons. Então, ele apresenta o mesmo número de nêutrons. Quando eu pego um elemento químico e vejo que esse elemento químico ele tem os mesmos números atômicos, olha esse númerozinho aqui embaixo, ó, aí eles são isótopos. E é fácil também lembrar, quando dois elementos são ou mais são isótopos, ele tem que o P de próton, o mesmo número de próton. O que sobrou são os isótopos, que são aqueles que têm o mesmo número de massa. Então, quando há no elemento químico, na comparação de dois elementos químicos, o mesmo número de massa, eles são isótopos. Aí aqui não tem, né, o M de massa no nome, mas basta o N, o P de isótopos e isótopos. E caso esses dois elementos apresentem o mesmo número de elétrons, eu uso o termo iso, ou seja, isoeletrônico. O termo iso na ciência, ele significa igual, ok? Bom, seguindo, aparece Linus Pauling, porque olha só o problema que nós temos. Bohr diz que existe um núcleo com prótons e nêutrons, esse núcleo é positivo, e uma eletrosfera, onde se encontra os elétrons de carga negativa. Porém, nos enunciados de Bohr, ele diz que quanto mais externa for essa camada, mais energia esse elétron aqui vai ter. Só que, na verdade, não é assim, porque Linus Pauling estudou a questão dos subníveis de energia e criou um diagrama, subníveis S, P, D e F, né, chave, principal, difuso e fundamental, e ele criou esses subníveis e a quantidade de elétrons que cabe em cada subnível. Então, o subnível S, ele cabe 2 elétrons no máximo, mas pode ter 1. O subnível B cabe 6 elétrons, mas pode ter 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Mesma coisa com D, que vai até 10, com F até 14. Essa distribuição que ele criou vai determinar exatamente a quantidade e a distribuição de elétrons em ordem crescente de energia. Então, essa energia, ela não é levada em conta por camada. A camada mais externa, ela tem mais energia. Eu consigo provar que existem elétrons que se posicionam numa parte mais interna, porém, tem mais energia que um elétron que está numa parte mais externa. E lembrando o seguinte, quando eu tenho uma reação química, as mudanças que ocorrem, as trocas que ocorrem, são devidas exatamente aos elétrons de maior energia que estão na última camada. Essa última camada é chamada de camada de valência. Então, todas as vezes que eu for utilizar, né, um diagrama de Linus Pauling para verificar, fazer um estudo da energia do elétron, eu preciso fazer essa leitura sempre aqui na diagonal. Eu termino, vou lá em cima, termino, venho aqui em cima e assim sucessivamente. E aí, quando eu vou fazer essa distribuição, por exemplo, aqui eu trouxe duas bem facinhas,
que é a do cálcio e do ferro. Então, o que que acontece? O cálcio, eu vou lendo aqui, ó, 1s2 está aqui, terminou, venho aqui em cima, 2s2 está aqui, terminou, volta aqui em cima, 2p6, 3s2 está aqui, 2p6, 3s2, e aí volto aqui em cima, volto 3p6, 4s2. Por que eu parei aqui? Porque 2, 4, 10, 12, 18, 20, exatamente o número de elétrons que tem. Mas vem cá, isso aqui é distribuição eletrônica. Então, isso me remete à distribuição de elétrons. Mas esse número aqui, você acabou de ensinar que é o número atômico é o número de prótons, sim. Mas quando eu não tenho carga aqui em cima, eu tenho um átomo. Átomo deriva de elemento neutro, ou seja, o mesmo tanto de prótons que tem no núcleo é o mesmo tanto de elétrons que tem na eletrosfera. Então, se tem 20 prótons, tem 20 elétrons, eu faço a distribuição até que a soma chegue a 20. Bom, quando essa soma chegou a 20, o que que acontece? Eu vou determinar quem é o subnível mais energético e quem é a camada de valência. Então, o subnível mais energético, galera, é aquele que tem os elétrons de maior energia. Então, seria aqui, ó, o 4s2. Existem 2 elétrons no subnível S da quarta camada desse átomo que tem mais energia. Beleza. E a camada de valência? A camada de valência é mais externa. E a camada que você olha nesse número grandão aqui, ó. 2, 3, 3, 4. Então, a camada de valência é a quarta. Aí o aluno fala o seguinte, Wendel, então tudo bem. Então, significa que sempre o subnível energético vai estar na camada mais externa? Não necessariamente. Quando eu pego, por exemplo, o átomo de ferro, número atômico 26, o que vai acontecer? Quando eu venho e faço a distribuição aqui, ó, sempre nessa ordem diagonal, que é a ordem crescente de energia do elétron, eu venho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, aí eu chego no 3d10. Porém, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20. 20 para 26 só faltam 6. Então, eu não preciso utilizar os 10. 10 são o máximo. Então, 3d6. O que é que eu estou notando aqui agora? Que o subnível mais energético, ou seja, onde existem os elétrons de maior energia, são os 6 elétrons que se encontram no subnível D da terceira camada. Porém, a camada de valência é a quarta camada. Então, não necessariamente o subnível mais energético, ou seja, os elétrons de maior energia desse átomo, eles vão estar na camada de valência. E aí vem a questão do íon. O que é íon? Íon se forma quando esse átomo neutro, que tem o mesmo número de prótons no núcleo e elétrons na eletrosfera, quando ele ganha ou perde elétron. Então, o ganho de elétron faz com que o íon se transforme que o átomo se transforme no íon. Nesse caso aqui, o Cl tem carga -1. Significa o quê? Que ele ganhou 1. Cuidado, pessoal. Na área de física, na área de química, o menos e o mais, ele não é o da matemática. Então, tem que tomar muito cuidado. Menos na matemática é algo que diminui. Na química, é algo que aumenta a quantidade de elétrons, transformando um átomo neutro num íon ânion. E quando o sinal é positivo, significa que ele perde elétron. Agora, ele ganha elétron e perde elétron onde? Na última camada. Um grande erro do aluno nessa questão de transformação de íon. Ele simplesmente faz o seguinte, bom, se o professor ensinou que 2 mais significa que perde 2 elétrons, se ele fosse um átomo, ele tem 20 prótons no núcleo e 20 elétrons na eletrosfera. Então, automaticamente, ele perderia 2 elétrons e ficaria com 18. Aí o aluno vem e faz a distribuição eletrônica com 18. Não faça isso que você vai errar na maioria das vezes. Por quê? Porque a retirada dos elétrons tem que ser na camada de valência, que é a última camada onde existe elétron do átomo. O que vai acontecer? Se eu pegar aqui, por exemplo, o átomo do cálcio e for fazer a distribuição do cálcio 2+, se eu diminuir aqui e fizer a distribuição, vai dar igualzinho, ó. Se eu tiro aqui os 2 elétrons, né, se eu faço até 18, isso aqui some e fica igualzinho. Mas olha no caso do ferro. Se eu faço a distribuição, por exemplo, do ferro 26, se eu simplesmente falar, bom, ferro 26, vamos supor aqui, vamos colocar o ferro 26 mais 2. Então vem aqui, ó, ferro 26 mais 2. Aí o aluno faz o quê? Ele vem aqui e vai fazer assim, bom, se tem 26 e mais 2 significa perder o 2, então é 24. Aí ele vai fazer a distribuição até 24. 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 3p6, 3d10, não, 3d10 não, perdão, deu borracha. Para dar os 24, né, com essa conta errada que ele fez, seria 3d4. Você estaria errando. Por quê? Porque, na verdade, aqui é 4s2 aqui, perdão. Vamos fazer de novo. Houve um equívoco. Então, ó, depois do 3p6 vem o 4s2. Aí aqui deu 20. Então, para 24, você colocaria 3d4. Por quê? Porque você fez direto, diminuiu 26 dos dois que perdeu. Vai errar. Por quê? Porque você tem que fazer assim. Deixa eu apagar. Você faz a distribuição normal, como se fosse até os 26. E agora você precisa retirar 2. Aí é que é a questão. Você retira 2 de onde? Da camada de valência, que é a última camada. E qual é a última camada? É a quarta camada, galera. Então, como é a quarta camada, automaticamente eu tenho que tirar esses 2. Então, a distribuição seria 3p6, 3d6. E não 3p6, 4s2, 3d4. Então, muito cuidado com isso aí, ok? Então, vamos treinar um pouquinho, né? Na aula aí para ajudar vocês a aumentar o conhecimento. No experimento da folha de ouro de Rutherford, um feixe de partículas-alvo foi disparado em uma folha fina de ouro. A maioria das partículas-alvo passou direto pela folha de ouro, mas um pequeno número desviou-se um pouco e uma fração ainda menor desviou-se mais de 90% de sua volta. A descoberta do núcleo atômico da região da eletrosfera foi possibilitada pelos estudos sobre a radioatividade natural de alguns elementos químicos. Rutherford percebeu então que, letra A maior parte da matéria é constituída por espaços preenchidos por núcleos? Não, tem nada disso aqui, ó. A maior parte ela é um espaço vazio, que é a eletrosfera. Letra B. Existe um núcleo central que desvia as partículas alfa por ambos serem carregados positivamente. Exatamente isso que nós conversamos. As partículas alfa que eram ricocheteadas e voltavam, isso acontecia por quê? Porque tanto a partícula alfa como o núcleo é positivo. Cargas de mesmo sinal, há uma repulsão. Nessa segunda questão, os inovadores conceitos da mecânica quântica possibilitaram um avanço sem precedentes no entendimento da química moderna. Dentre os fenômenos a seguir, aquele que só pode ser explicado através dos conceitos da química quântica. A química quântica diz que, no caso do modelo de Bohr, a energia do elétron é quantizada, ela é quantificada, ele não assume qualquer energia, ele assume as energias de cada camada. Então, essa energia, ela não é contínua, ou seja, ela não assume qualquer valor, ela é discreta. Discreta com o valor de cada camada, camada K, camada L e assim sucessivamente. Então, nós temos como resposta a letra A. Na terceira questão, ele diz que o vanádio é um elemento químico de transição utilizado como importante recurso para produzir um tipo de liga que melhora consideravelmente a tenacidade, que é a capacidade de absorção de energia, a resistência mecânica e a corrosão do ferro. Sabendo que o número atômico do vanádio é 23, então você tem o vanádio de número atômico 23. Ele quer qual a distribuição de elétrons na camada de valência. Bom, eu vou fazer a distribuição até 23, seguindo aí ao lado o diagrama de Linus Pauling na ordem crescente de energia do elétron. Então, S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 20. Para 23, faltam 3. Agora, ele quer o quê? O número de elétrons na camada de valência. A camada de valência, galera, é a última camada. Então, como a camada de valência é a última camada é essa aqui, ó, porque o 4 é o maior número que tem na distribuição. Então, automaticamente, ele tem 2 elétrons nessa camada de valência.
Se te perguntasse qual o subnível mais energético, seria o D3D3, ou seja, que existem 3 elétrons no subnível D da terceira camada com maior energia. Aqui derruba o modelo de Bohr, né? Porque Bohr dizia que quanto mais externa a camada, maior a energia do elétron. Não, 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 não. Existem 3 elétrons no subnível D da terceira camada que tem mais energia que esses 2 elétrons subnível S lá da quarta camada. Por isso que o modelo, o Linus Pauling, ele conseguiu diminuir o ímpeto, né, do pessoal lá do modelo de Bohr. Os interruptores brilham no escuro graças a uma substância chamada sulfeto de zinco, que tem a propriedade de emitir um brilho amarelo esverdeado depois de exposta à luz. O sulfeto de zinco é um composto fosforescente. Ao absorver partículas luminosas, os elétrons são estimulados e afastados para longe do núcleo. Quando você desliga o interruptor, o estímulo acaba e os elétrons retornam aos poucos para seus lugares de origem, liberando seu excesso de energia na forma de fótons. Daí a luminescência. Pode-se concluir que o melhor modelo atômico que representa o funcionamento dos interruptores no escuro é o D, é o modelo de Bohr, né, gente? O modelo de Bohr que fala sobre esse salto energético. Só um comentário básico aqui: a diferença entre fosforescente e fluorescente. Os materiais fluorescentes, eles só emitem luz enquanto a fonte, a excitação energética, ela existe. Então, por exemplo, uma lâmpada fluorescente na sua casa, enquanto o interruptor está ligado, liberando energia elétrica para a lâmpada, essa lâmpada vai produzir um salto energético e aí o elétron vai retornar e liberar a luz. Se você desliga o interruptor, automaticamente para a produção de luz, para o salto energético vai e vem. Agora, quando você tem materiais fosforescentes, não. Após a interrupção do fornecimento de energia, ele continua liberando luz. Um exemplo clássico, aquelas figurinhas que alguns pregam no teto do quarto e à noite ficam brilhando quando apaga a luz. Ou aquelas roupinhas de criança que de noite também, o bichinho que está desenhado ali na camisa, ele continua brilhando. São materiais fosforescentes. Quinta questão. Deixa eu pegar a caneta. Após 30 anos do acidente de Chernobyl, o principal contaminante radioativo presente na região é o césio-137, que se decompõe formando o bário-137. Pessoal, o número que acompanha o nome do elemento químico nada mais é que o número de massa do elemento. Então, existem os isótopos césio-137, césio-135, bário-137. Como os dois têm o mesmo número de massa, eles são classificados como isóbaros, conforme a teoria que nós vimos. Sexta questão. O número de nêutrons presente no radioisótopo F18. Olha, F18 está dizendo que a massa desse elemento químico é 18. Aí eu preciso de ir numa tabela periódica, eu preciso dessa informação, ninguém vai ficar decorando o número atômico, e eu vejo que o flúor tem número atômico 9. Então, para descobrir o número de nêutrons é muito fácil. Eu divido o número de massa pelo número atômico e eu tenho que esse átomo tem 9 nêutrons. Bem tranquilo. O modelo de Niels Bohr foi eficiente ao estabelecer a ideia da existência de níveis de energia no átomo. Entretanto, um estudo mais detalhado dos espectros levou os cientistas a perceberem que cada raia estudada por Bohr era formada por um conjunto de raias finas. Como Bohr havia associado a cada raia um nível de energia, os cientistas concluíram que um dado nível de energia era constituído por um subnível de energia para qualquer átomo, mais de 2 elétrons por orbital. O orbital é a região mais provável de se encontrar o elétron, tá? Subnível de energia que tem a mesma energia de seu nível energético, ou subníveis de energia diferentes correspondentes a cada raia fina da parte do espectro descontínuo. Como nós dissemos, não há continuidade de energia, né? Isso há uma descontinuidade, ela é discreta. E cada subnível ele é diferente do outro, né? Tem energia diferente, tem a quantidade ela é diferente. Isso nos reporta a marcar a letra D como resposta. E a oitava questão, que diz que um íon de carga é 2+, então eu tenho um elemento X qualquer aqui, eu não sei quem é esse elemento, mas eu sei que a carga dele é 2+, ou mais 2, tanto faz, apresenta o mesmo número de elétrons que o gás nobre argônio. O argônio, ele tem 20 nêutrons,
É claro que a gente não representa o número de nêutrons do elemento, né, na simbologia, mas eu vou pôr aqui para a gente saber. Então ele tem 20 nêutrons. O argônio, gente, ele é número atômico 18. Aí ele diz que qual é o número atômico, o número de massa desse íon? Peraí, esse íon com carga 2+, tem o mesmo número de elétrons que o argônio. Peraí, se o argônio tem 18 prótons e ele é um elemento neutro, ele tem 18 elétrons. Então esse elemento químico aqui, ele também tem 18 elétrons. Mas ele tem 18 elétrons porque ele perdeu 2. Então, se ele perdeu 2 e ficou com 18, quer dizer que o número atômico dele era 20. Por quê? Porque aqui é exatamente a quantidade que ele tem depois de ter perdido. Então, automaticamente, o número atômico desse elemento químico é 20. Bom, pessoal, é isso aí, mais uma aula postada para vocês. Espero que tenha agradado. Estou fazendo isso de todo o coração. Amo ensinar, amo discutir as ciências e espero que vocês aproveitem bem, tá? Agora eu vou também curtir, que eu não sou de ferro, né? E daqui uns dias tem mais aí, tá? Aguardem, vão ser muitas, se Deus quiser. Beijo, valeu, beijo no coração.